A nossa intenção é que você tenha um pouco mais de paz, de equilíbrio interior, para que você direcione a sua vida. Recorde-se que não há ninguém melhor neste planeta para te ajudar do que você mesmo. E você precisa dessa paz, você precisa desse entendimento interior para que você tome a decisão da forma adequada. Não vai colocar a decisão da tua vida na mão de um amigo, na mão de um conhecido, na mão de alguém, sei lá, eu não vou citar nomes aqui, né, para não ofender uma pessoa ou outra, mas não vai colocar a tua decisão da tua vida na mão de uma outra pessoa. Sabe, na mão do teu psicólogo, na mão do teu psiquiatra, na mão, sei lá, de alguém que joga cartas lá, na mão sei lá, de um professor, de alguém, sabe? Não é assim que funciona. A decisão da tua vida tem que ser tua. Às vezes pessoas vêm para mim e dizem, eu quero que você precisa me dar uma decisão. Não, eu não vou dar decisão nenhuma. Claro que eu não vou dar decisão, não vou dizer o que você tem que fazer. Você tem que encontrar isso no seu interior, você tem que buscar. Mesmo porque, imagina, eu não sou poderoso a esse nível de dizer o que você tem que fazer. Eu não tenho essa presunção, não sou. Eu tenho muitos defeitos, mas nesse campo propriamente, não dá pra gente imaginar que nós somos capazes de fazer isso. E o estrago que você pode fazer na vida da outra pessoa? Dizendo, vai lá e faça, a pessoa faz e se arrebenta. Vai lá e não faça, a pessoa deixa de fazer, deixa de viver feliz. Perceba que, quando se trata da questão pessoal, nós temos que criar este ambiente propício para que possamos nós mesmos tomarmos as nossas decisões. Para isso eu vou repetir, nós precisamos de relaxar, precisamos de parar um pouco, precisamos de olhar mais para dentro, a gente precisa criar esse ambiente favorável para que a decisão seja tomada da melhor forma possível. Então, eu vou dar uma mexida nessa carta, né, da ouvinte que está nos escutando agora vai perceber tranquilamente que se trata do e-mail, da carta que ela mandou, mas vou colocar aqui de forma distorcida para que alguém, um parente, um amigo, vizinho, não... Ah, eu sei de quem que você está falando. É a fulana lá que você está falando, né? Eu já sei. Então já você não vai saber quem que é, não, porque eu não vou falar quem que é que tá, né? Eu não vou citar nomes e não vou colocar. Então, a ouvinte coloca aqui que ela não consegue perdoar. Ela diz mais ou menos assim, né? Uma amiga me disse que eu não merecia o meu marido, que ela estava apaixonada pelo meu marido. Olha o nível da coisa, rapaz. Olha o negócio. Pior que isso aí é muito mais comum do que a gente pode se imaginar. Por isso que eu trouxe a carta para cá, né? Então a amiga disse, né, que não merecia o marido e disse que estava apaixonada pelo marido. Amiga, né? Amiga. Imagina se não fosse amiga, então o que seria, né? Essa é uma amiga da onça. Concordam comigo? Beleza, tá. Então, mais ou menos ela foi sincera, porque isso acontece mais do que a gente possa imaginar. Não apenas entre amigas, mas entre amigos também, né? Mas isso acontece muito e as pessoas camuflam, né? Ficam ali escondidinho e quando vê a situação já aconteceu. O pior já aconteceu, o problema já aconteceu, né? Não respeita a outra pessoa. Bem, diz que o meu marido não servia para mim, e aí ela vai falando um monte de coisas aqui que eu não vou falar para vocês aqui no ar, das coisas que essa pessoa está relatando a esse respeito. É mais para a gente entender o fato, o que aconteceu, como é que foi. E daí ela fala as questões relacionadas do perdão, e daí como é que eu vou perdoar. Bem, vamos parar por aqui, depois eu vou continuar a carta, né? Para a gente entender melhor. Mas ela pergunta, perdoo, não perdoo, como é que fica tudo isso? Eu vou fazer uma colocação para essa amiga e para todo mundo que está nos escutando. Você já foi num jardim zoológico? Jardim zoológico, lá onde tem um monte de bicho. Se não foi, você já viu na televisão alguma vez, né? Então imagine que você está passeando lá no jardim zoológico e você encontra a jaula dos leões. Te pergunto, você está com raiva do leão? Não tem raiva do leão? Não, nunca te fez mal? Tá bom, beleza, né? Tá, você tem uma angústia muito grande, você chega perto do leão e daí dá aquela agonia no teu peito, você começa a chorar. Não acontece isso quando você vai perto da jaula? Então tá bom, beleza, tal. Vamos ver mais alguma coisa em relação ao leão. De repente você tem alguma mágoa do passado? Sabe, o leão te xingou lá quando você tinha 5 anos de idade. Um leão chegou para você e falou coisas horríveis a seu respeito. Não? Ah, então tá bom. No teu trabalho, então, quando você estava trabalhando, lá o leão chegou para você e disse, você é um incompetente. Você não serve, não. O leão não falou nada disso para você. Então tá bom. Você não tem raiva do leão.
Mas eu te pergunto, você entraria na jaula do leão? Sim ou não? Só que você não tem raiva do leão, você não está magoada com o leão, você não está triste com o leão, você não, só que você sabe que não é prudente você entrar na jaula do leão. Percebam que é preciso a gente ter esse discernimento quando se trata das amizades, dos relacionamentos, sejam eles quais forem. Você pode não sentir raiva daquela pessoa, você pode estar de bem com ela, você pode ter perdoado essa tua amiga. Eu vou te explicar mais para frente por que deve perdoar essa amiga da onça, né? A gente vai continuar a carta ali, mas não dá para ficar na mesma jaula do leão. Essa pessoa já deu indícios claros que de uma maneira ou de outra vai querer puxar o seu tapete. Então, se isso acontece numa empresa, você tem que estar o quê? Não digo que tem que estar numa neurose, que você tem que estar naquela paranoia, né? De, ai meu Deus, e o que acontece? Se vai que falou? Não, se falou, falou. Se alguém... Teve uma vez que eu me recordo de uma pessoa que eu fiquei sem encontrar durante muitos anos. Depois que eu encontrei, a pessoa me falou certas coisas lá, da minha vida particular, né? E eu expliquei, eu disse, isso aconteceu assim. Mas como? Como que isso aconteceu? Eu imaginava outra coisa, por isso que eu me afastei. E eu disse, tá, mas você tem o direito de imaginar. Não, mas daí eu estava te julgando. Eu falei, você tem direito de me julgar também? Qual que é o problema? Não, mas eu te condenei e não sei o que, injustamente. Eu disse, tá, você também tem o direito de me condenar injustamente? E qual que é o problema? Não, mas eu sofri. Mas também todo mundo tem o direito de fazer. Tem o direito de caluniar, tem o direito de sofrer, tem o direito de fazer o que quiser fazer, ué. Cada um faz o que quiser da vida. Isso não pode interferir na minha pessoa, né? Então, se alguém quer me caluniar, quer mentir, quer fazer, a pessoa tem direito de fazer. Eu não estou compactuando com aquilo, mas também não vou ficar preocupado, nem vou ficar morrendo por isso. Então, da mesma maneira, a gente não pode criar uma neurose, a gente não pode criar uma paranoia em relação àquela amizade. Mas é prudente você não entrar na jaula do leão. É prudente que você, naquele instante, saiba como lidar com essa situação. Você não está com raiva do leão, mas você não quer ficar na mesma jaula. Percebe que uma coisa é você perdoar. Pode perdoar essa amiga? Não só pode, como deve. E a gente vai explicar por quê. Mas não vá... Essa amiga não pode ser tua confidente, pô. Imagina, se a tua amiga está querendo te roubar o teu marido, né? É de que ninguém rouba ninguém, não, viu? Não tem ninguém que roube o marido da outra pessoa. E se o marido, como uma vez eu falei aqui no ar, né? Ah, meu marido foi embora com outra. Que bom. Como assim que bom? Claro que bom. Foi embora, né, ele não gostava de você mesmo, agora você, né, vai ter oportunidade de outra vida, de outra situação. Ele não gostava, se gostasse estava junto com você. Então, uma pessoa que não gosta, que está ali, obrigada a estar do teu lado e foi embora, pois é, isso pode ser uma coisa ruim. A gente tem que refletir se é ou se não é algo ruim nesse sentido, né? Mas vamos seguindo adiante. Por que eu digo que deve perdoar? Porque ela continua a carta e diz assim, ó, ela foi casada, né? E no primeiro casamento apanhava muito do marido. Opa! Então pense numa pessoa que se casou e apanhava do marido. Até que houve o divórcio lá, a separação, né? Tudo bem. Daí, depois de alguns anos sozinha, ela tentou novamente um relacionamento que não deu certo. Na verdade, não por conta dela, ela queria permanecer no relacionamento, mas o parceiro lá decidiu que não era interessante eles continuarem juntos. Então, ela teve um problema sério no primeiro casamento, isso trouxe com certeza muitos traumas, e no segundo relacionamento, ela teve esse problema, né, de que a outra pessoa não quis continuar o relacionamento. De uma certa forma, ela está contando ali com o quê? Com uma... né, que a gente vai, qual que seria a palavra exata? Eu vou lembrar dessa palavra aí mais para frente. Mas justamente ela foi deixada de lado, vamos dizer assim, no segundo relacionamento. Ela foi recusada. E esse sentimento de recusa faz com que a pessoa fique com uma autoestima muito lá embaixo. Estava com a autoestima em baixa, teve uma esperança grande no segundo relacionamento, e aí aconteceu toda essa história. Então, essa pessoa, ela está com certas
como é que a gente vai, certos mecanismos psicológicos internos de odiar a vida daquela pessoa que está bem. Porque a felicidade incomoda, claro que incomoda. Né? A felicidade acaba atrapalhando, a pessoa quer se sentir melhor e não pode, não consegue. Então encontra outra amiga que está bem, claro que isso faz diferença na vida. Agora, por que tem que perdoar? Porque justamente essa atitude da sua amiga não é uma atitude pura e simplesmente focada num mal querer. Mesmo se assim fosse, nós vamos observar que por trás existe sempre um porquê. Ninguém sai maltratando a outra pessoa de graça. Existe um porquê. Esse porquê pode estar na infância, pode estar na juventude, pode estar no momento atual, pode estar na genética, como a gente falou, existe um porquê. E esses porquês são motivos muito importantes, né, muito fortes para que a gente use essa técnica para o perdão. Perceba que essa tua amiga precisa de ajuda. Ela já sofreu tanto, está com a autoestima em baixa. E daí ver, para ela, é uma agressão muito grande ver a outra amiga feliz. E ela quer agredir, ela quer arrancar essa dor que está pela frente. É muito dolorido. Pense para quem está ali, no fundo do poço, numa situação difícil, e ainda encontra a outra amiga que está muito bem, ela está se sentindo mal por aquilo. E como qualquer coisa que nos faz mal, a gente quer eliminar, né? Você está lá com um dente que está doendo, que está podre, você quer arrancar aquele dente para parar aquela dor. Você está com um tumor ali na perna, está doendo, você quer jogar fora aquele tumor. E essa amiga é um tumor, ué. É algo que incomoda. Pois se eu sempre quis na vida ter um bom relacionamento e tem uma amiga que tem, isso incomoda, incomoda muito. Aí você vai dizer, mas isso não está certo. Ninguém está falando aqui do certo e do errado. Nós só estamos explicando por que essas coisas acontecem e que é preciso a gente ter mais paciência nesse caso. Isso vai ajudar outra pessoa também, mas vai mais te ajudar. Você ficar alimentando esse sentimento de revolta, esse ressentimento de mágoa contra essa tua amiga, né? Você ficar naquela ideia lá de que ela não podia ter feito isso comigo, que absurdo ela agir assim, que coisa mais horrível, que falta de respeito. Vai aumentando. Você vai alimentando isso, o que vai acontecer? É mais dor, é mais sofrimento da tua parte. Não vale a pena. Se você usar o outro tipo de estratégia, se você começar a pensar, opa, essa moça, ela está com problemas, né? Ela já teve um casamento difícil, depois tentou outro relacionamento, já teve essa outra recusa, ela está se sentindo abandonada, está se sentindo para baixo, está com dor. Opa, então eu preciso compreendê-la, eu preciso ajudá-la. Não quer dizer que ela vai ser minha confidente. Não quer dizer que eu vou entregar tudo da minha vida para ela, né? Mas, claro que tem que ter um pé atrás, ninguém discute isso. Se a pessoa está prestes a tentar te destruir, mas precisa ter amor, mesmo a essa pessoa que está tentando te prejudicar. E esse amor que você vai irradiar vai fazer bem para você. Claro, você vai estar em paz. Tem uma historinha que conta que um mestre, né, estava em um determinado local e veio alguém para esse mestre e começou a insultá-lo e falar um monte de besteira, um monte de coisa, e os discípulos ali em volta, e que absurdo, que absurdo. Até que chegou numa altura, aquela pessoa se cansou de insultar o mestre e foi embora. E daí vieram os discípulos, mestre, mas como é que você deixou? E essa pessoa te ofendeu e falou tanto assim, sacasse da sua espada, desse um basta, lavasse a sua honra. E o mestre disse, mas não sei do que vocês estão falando. Essa pessoa que esteve aqui, que te ofendeu, que ele trouxe tanta mágoa, tanta coisa para você, não sei o quê. Aí ele disse assim, quando alguém chega com um presente até você e você não aceita o presente, com quem que fica o presente? Um olhou para a cara do outro, os discípulos disse, o presente fica com quem trouxe. Pois então, ele veio aqui e me trouxe uma série de insultos. Simplesmente eu não aceitei. Aquilo não é da minha natureza, não pertence a mim, simplesmente não aceitei. Voltou tudo com a pessoa que trouxe. O mestre permaneceu equilibrado, permaneceu sereno, permaneceu tranquilo como estava desde o começo. Então, eu não vou mais me delongar em relação a essa carta, mas é importante perceber que o perdão, nesse caso, assim como em todos os casos, é extremamente necessário.
E a gente, usando as ferramentas que a própria ouvinte nos colocou, fica fácil de compreender o porquê que essa pessoa agiu assim e que a pessoa precisa de ajuda. Recorde-se da frase taoísta: aquele que menos sabe amar é o que mais necessita de amor.